Olá, hoje aqui nesse vídeo eu venho abordar um assunto muito importante a respeito das doenças mentais, principalmente a esquizofrenia, que é uma doença mental que poucas pessoas falam. Eu não vejo muitas pessoas abordando esse assunto aqui nas redes sociais, mas eu venho aqui trazer esse tema porque é, é algo que eu vivo diariamente essa situação. Eu tenho um filho com esse diagnóstico. Muitas pessoas aqui que já me acompanham nas redes sociais já conhecem um pouquinho, porque sempre eu estou divulgando alguma coisa. Mas como é a convivência, o dia a dia de um pai atípico, que tem um filho assim, com um diagnóstico desse, que é a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é uma doença que ela leva o paciente a ter delírios, alucinações. A pessoa ela fica totalmente fora da realidade. Muitas vezes ela tem aquele delírio de se sentir que ela tem um grande poder, ela é super poderosa. Ela muitas vezes, no caso do meu filho, ele tem um delírio que, assim, ele diz que ele é um piloto de avião e ele vai pilotar um avião e ele vai levar todas as pessoas para pilotar esse avião e fora outras coisas mais que eles têm isso na mente. E isso para a gente para nós que somos cuidadores, isso traz assim um certo desconforto com algumas situações, porque além disso eles também têm alguns delírios, tipo assim, achar que todas as meninas, todas as mulheres são namoradas deles e que eles têm grande poder, que eles podem fazer tudo. Então é muito difícil muitas vezes lidar com essas situações no dia a dia. É muito desafiador, confesso para vocês. Mas todos os dias a gente procurando aprender, procurando estudar um pouco sobre o assunto, nós vamos aprendendo e vamos nos adaptando à, à situação. É um desafio constante, né? E uma das coisas muito importantes na esquizofrenia é você não confrontar o paciente no momento que eles estão tendo esses delírios, né? Que eles estão tendo essas alucinações, porque na cabeça da pessoa que tem essa doença, o que ele está falando é uma realidade, é uma verdade. Para as pessoas que não entendem, que não têm esse conhecimento, acha que não, eles estão falando bobagem, eu vou confrontar, vou dizer que isso não é verdade. Não adianta. Você só está trazendo um problema. O que pode acontecer, Wilson, se eu confrontar o meu familiar numa situação dessas? O que pode ocorrer é aquela pessoa entrar em surto, mesmo ela tomando as medicações, porque muitas vezes o paciente estando sendo medicado direitinho, no caso do meu filho, ele sempre é medicado direitinho, toma as medicações certinhas. Eu não falho nas medicações do meu filho, mas mesmo assim ele tem muitos delírios e alucinações. Então, confrontar um paciente que está em delírios e alucinações, você está provocando algo ruim e negativo. Eles têm o lado deles humano, normal, que muitas vezes cada pessoa tem um temperamento diferente, mas a doença em si ajuda a muitas vezes desenvolver esses gatilhos, né, de agressão, de muitas vezes de ficar nervoso, agitado. Então o certo não é confrontar. Então é um desafio assim constante. A esquizofrenia é uma doença
que uma doença mental que afeta uma boa parte da população, né? E as pessoas precisam conhecer mais um pouco sobre essa doença, porque no início eu também não conhecia, mas eu passei a conhecer essa doença porque meu filho começou a ter esses sintomas e aí eu fui buscar conhecimento, ler alguma coisa. Até hoje eu venho lendo, estudando um pouco, assistindo alguns vídeos. É muito importante. Assim como os pais que têm filhos com autismo, hoje têm que lidar com essa situação que não é fácil. Os pais que têm filhos com esquizofrenia também enfrentam desafios constantes. Tem dias que eles estão bem, tem dias que eles não estão, tem dias que estão chorando, com depressão, tem dias que eles estão é, enraivados, né, com raiva, sentindo aqueles sintomas todos de tristeza, né, de raiva, de uma série de emoções, né? Então é o que eu vivo no dia a dia. E isso tudo traz angústia para nós cuidadores. Quando nós vemos nosso familiar, nosso filho sentir essas coisas todas, isso nos afeta de uma certa forma. E o que mais nos afeta com essa situação toda ainda é o preconceito, que é muito grande. Porque eu digo pela experiência, meu filho, ele sempre fala comigo, diz, papai, eu me sinto só, eu me sinto isolado, eu sinto que as pessoas não gostam de mim, eu sinto que muitas vezes a minha família, não todos da família, mas algumas pessoas não falam comigo, se afastam de mim, eu sinto que não tenho amigos, eu sinto muitos sentimentos, é um turbilhão de sentimentos. Então a esquizofrenia é uma doença muito cruel, é uma doença muito cruel. Eu vejo muitos comentários, né? Infelizmente, comentários de pessoas que não têm conhecimento, dizendo que, falando palavras do tipo que as pessoas são doidas, que não tem juízo e que lugar de doido é no hospício e que doido merece levar pancada, porrada, é isso, é aquilo. Então são palavras absurdas que a gente vê, que a gente ouve, né? Então eu fico muito triste quando eu escuto essas coisas, porque eu sei que tem muitas pessoas que são mal informadas, que precisam ter informação do que é essa doença, o que ela causa no paciente, o que ela causa na família, no cuidador. E eu estou aqui passando essa informação. Eu espero que o meu vídeo chegue no maior número de pessoas, que vocês, ao ouvir esse vídeo, compartilhe com os pais, compartilhe com o maior número de pessoas, nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos no Instagram, para que as pessoas venham ter conhecimento e venham saber, né, lidar com essas situações, porque eles sofrem muito, eles têm muitos sofrimentos, as pessoas que têm esquizofrenia, porque a esquizofrenia, a pessoa que tem delírios e alucinações, as vozes ficam na mente da pessoa, atormentando a cabeça da pessoa o dia inteiro. Em alguns momentos, são vozes que falam coisas na cabeça da pessoa. A mente reproduz aquelas vozes ameaçadoras e ali deixa a mente da pessoa perturbada. Precisa que o familiar tenha empatia, tenha cuidado, saiba cuidar, saiba entender. Procure trazer a pessoa para a realidade, conversando, tendo carinho, tendo amor. É isso que eu falo com meu filho todos os dias, quando ele está sentindo essas coisas. Então tem dias que não é fácil. Nós, como cuidadores, muitas vezes nos sentimos esgotados emocionalmente, em todos os aspectos. Você que é mãe atípica, pai atípico, de filhos assim, com esse diagnóstico e outros diagnósticos, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então tem dias que nós nos sentimos também esgotados emocionalmente. E
uma coisa muito importante. Nós, cuidadores, também precisamos de cuidados especiais, né? Precisamos ser ouvidos, ser cuidados também para que tenhamos o suporte para cuidar do nosso familiar. Então eu estou falando hoje aqui um pouquinho sobre esquizofrenia, porque a esquizofrenia também, a pessoa que tem esquizofrenia também, ela tem suas necessidades, ela sente vontade de se enturmar com as pessoas, de praticar um esporte, de estar no meio da sociedade, de namorar, elas têm os pensamentos delas. Mas infelizmente muitas vezes a gente percebe-se que ainda existe muitas barreiras causadas pelo preconceito, né? Porque quando fala de uma pessoa que tem esse diagnóstico de autismo, esquizofrenia, enfim, ainda existe pessoas que têm um certo receio de se aproximar das pessoas que têm esse diagnóstico. E isso eu observo muito na questão de muitos profissionais também, profissionais que hoje se formaram, hoje pessoas que exercem uma função de médicos, enfermeiros e outras pessoas que trabalham na área da saúde, que muitas vezes eles se formaram para aquela área ali, mas quando se trata das doenças mentais, elas ficam com um certo receio. Eu já percebi isso em alguns lugares. Quando eu chego com meu filho, eu vejo as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas com certos olhares de preocupação, achando que a pessoa vai fazer alguma coisa. Gente, eu quero deixar bem claro para vocês que o paciente que tem esquizofrenia e que está em tratamento, está sendo cuidado pela família, está tomando a medicação certinha, ela pode ter um surto se houver uma provocação, um gatilho. Mas se não houver, se elas forem amadas e respeitadas, então elas são pessoas amorosas, que não tem que ninguém ter medo de forma nenhuma, que elas não oferecem perigo para ninguém. Quando a gente vê algum caso isolado aí de uma pessoa que tem uma doença mental e fez isso, fez aquilo, se você for puxar o histórico daquela pessoa, ela não está sendo medicada adequadamente, a família não está se importando muitas vezes com aquela pessoa. Eu vejo muitas pessoas aí abandonadas, jogadas à sorte. Enfim, eu vejo muitas situações. Então, nesses casos, se torna perigoso assim. Mas o que é que a pessoa tem que fazer numa situação dessa? É chamar é, as pessoas certas, que é chamar a SAMU, chamar, se for possível, o corpo de bombeiro no caso de um surto psicótico. Não chamar exatamente a polícia ou exatamente a pessoa ficar hostilizando a pessoa, né, debatendo com a pessoa, não é buscar ajuda dessa forma, buscar internar, buscar levar ao pronto-socorro, porque lá vai ter todo o atendimento. Então, fica aqui o meu recado para vocês. Então, a esquizofrenia, o paciente sofre todos os dias com essa doença, mas nós temos que saber lidar com essa situação, tá bom? E é isso que eu quero deixar para vocês, o meu recado, que procure saber mais um pouco sobre essa doença e procure ter mais empatia, né? Quem não conhece, procure se aprofundar mais nesse conhecimento, porque é muito importante, porque são muitas pessoas que sofrem com esses problemas, e esse problema também afeta nós, pais, cuidadores, nós sofremos juntos com o nosso familiar, porque nós vemos eles sofrendo, passando por tudo isso, tomando muita medicação controlada, e essas medicações muitas vezes não faz o efeito adequado que deveria fazer. Eu vejo por esse lado, né? E eu quero passar essas informações para vocês.